eu gostaria de fazer um questionamento para vocês sobre algo que é corriqueiro, e eu creio que, se não todos, uma grande maioria já conheceu algo que foi vítima desse vazamento de dados. Todo mundo já ouviu falar de pessoas que, por acaso, foram se aposentar, e antes mesmo de saber que estavam aposentados, já estavam recebendo ligações de empresa de crédito, ofertando créditos consignados, e a pessoa nem sabia que estava aposentada, e já tinha inúmeras empresas de crédito ligando e entrando em contato, ofertando esses serviços. Esse é um exemplo de vazamento de dados, e nesse caso ocorre pelo governo federal. É algo muito comum, e infelizmente comum, no nosso dia a dia. Outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, e que esse com certeza todo mundo aqui sofre, são aqueles inúmeros números de São Paulo, 011, que nos ligam. Não sabemos nem como eles conseguiram nossos contatos, a gente não sabe nem o porquê que eles estão nos ligando, mas eles conseguiram esses dados de algum lugar. Então, eu trago esses dois exemplos para mostrar para vocês, antes da nossa conversa, que o vazamento de dados ele é algo comum, e diariamente a gente é vítima desse vazamento de dados. Em nenhum momento da história, então, houve um volume tão significativo de fluxo de informações. E muitas dessas informações são dados pessoais. E que esses dados, geralmente, quando eles são utilizados de maneira desordenada, enfim, eles acabam ferindo diretamente a privacidade das pessoas. E é justamente por isso que a lei está entrando em vigor, que existe uma lei, ou está tentando se criar uma cultura de proteção dos dados. Então, a privacidade eu vejo como sendo o centro e a chave de toda a situação, de o motivo para a criação da lei. Desse modo, eu quero apresentar para vocês essa propaganda. É uma propaganda da Apple, e ela veio somente demonstrar o quanto a privacidade é importante para os nossos dias atuais. Hoje eu olhei 8 sites de advogados de divórcio. Hoje eu olhei 8 sites de advogados de divórcio. E vamos trabalhar com você. Eu também. Coraçãozinho vermelho. Coraçãozinho azul. Se eu odeio, li. Emoji vomitando. Emoji vomitando. Meu coração tá batendo a 150. 151? Agora voltou pra 150? Dia 15 de março, eu comprei vitamina para gestantes e 4 testes de gravidez. O número do meu cartão de crédito é 0237 1121. Como vocês podem ver, eu particularmente acho essa propaganda muito interessante, e apesar dela ser muito sintetizada, ela consegue demonstrar que a privacidade é algo muito importante, e as próprias empresas hoje estão dando o devido valor a ela. Antigamente essa atenção não era dada, e agora está virando, a privacidade chegou a um ponto tão importante que virou peça de marketing. Então, isso só vem corroborar e demonstrar a importância da privacidade das nossas vidas. E do mesmo modo, quando as empresas, ao mesmo tempo que elas se preocupam com a privacidade, elas se preocupam com esse controle e com essa proteção dos dados, ocorrem falhas. E eu trago aqui dois exemplos de outros tantos que existem no nosso dia a dia, de exemplos de vazamentos e falhas de segurança. Então, eu trago, em um primeiro momento, falhas de segurança da Vivo, de vazamento da Vivo, onde expôs os dados de 24 milhões de usuários. E também eu trago uma notícia de um vazamento do Detran do Rio Grande do Norte, que eles têm acesso não só à população do Rio Grande do Norte, mas aos dados de todo o Brasil. E vazou os dados de quase 70 milhões de brasileiros. E, como vocês podem ver, não existe uma métrica. O vazamento ele pode ocorrer tanto pelas empresas privadas, como também por órgãos públicos. Do mesmo modo, tem outras empresas, e todos esses vazamentos ocorreram aqui no Brasil. E creio que todos nós conhecemos essas empresas. São grandes corporações
tratam com uma imensidão de dados e mesmo com todo o controle, mesmo com todo o investimento, ocorrem os vazamentos. E é justamente por isso que a gente tem que proteger esses dados. Por trás desses dados, dessa imensa quantidade de dados, existe um valor. Para os grandes especialistas, dizem que os dados são um novo petróleo, dado o valor que eles têm no mercado. Os dados, eles podem nos dizer muita coisa. Os dados, eles podem conduzir negócios, conduzir atividades. Então, muitas pessoas, e especialmente os especialistas, eles dizem que os dados são novo petróleo. Mas eu também gosto, em uma palestra que eu assisti, do posicionamento do Renato Monteiro. O Renato Monteiro, assistindo uma palestra dele, e ele tratava especificamente sobre os dados. Ele foi um advogado que vem acompanhando todas as tratativas da LGPD desde o seu início, lá em 2010. E ele fala que os dados não são o novo petróleo. Dados são pessoas, são representações do nosso eu em diversos contextos e ambientes. Ou seja, atrás dos dados, atrás do nosso nome, do nosso e-mail que a gente preenche em um determinado cadastro, eles só estão simbolizando as pessoas. E eu vejo que a LGPD hoje, um dos principais intuitos dela é demonstrar para as pessoas que não são apenas dados, mas sim que estão tratando de direitos fundamentais nossos, como a privacidade. E por isso, visando essa proteção dos dados, surge a LGPD. Então, a LGPD é a Lei 13.709, de 2018. Ela entrou em vigência efetivamente na última sexta-feira, agora dia 18 de setembro. E qual que é o intuito dela? Ela busca disciplinar o tratamento dos dados pessoais, seja os dados em meio físico, seja os dados em meio digital. E esse tratamento que ele ocorre tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. E o principal intuito dela é proteger os direitos fundamentais do ser humano, em especial o da privacidade. É sempre bom salientar que a LGPD ela é aplicada tanto para o setor privado, que são as empresas nesse caso, quanto o setor público. Ou seja, a LGPD é uma lei muito ampla, porque ela vai proteger as informações de todas as pessoas físicas, de todos nós. E ela vai fiscalizar e vai determinar a ação das empresas, do poder público como um todo. Mas e aí, o que são os dados pessoais? Os dados pessoais, eles são todos aqueles que permitem identificar uma pessoa, ou que tenham a capacidade de identificar essa pessoa. Então, eu trago como exemplo o nome, o endereço, os números únicos identificáveis, então, RG, CPF, CNH, a geolocalização, exames médicos, biometria, dados à saúde, hábitos de consumo, tudo isso, todas essas informações são consideradas dados pessoais e, por força da lei, são por ela protegidos. Eu gostaria de apontar e já começar a fazer uma diferenciação dos dados para vocês. Por exemplo, nome, endereço e esses números únicos identificáveis, eles também são conhecidos como dados cadastrais. Esses dados cadastrais são aqueles dados que a gente usa rotineiramente, seja para preencher formulários, para preencher fichas, preencher currículos. Qualquer preenchimento de formulário, nós estaremos fornecendo nossos dados, em especial os cadastrais. Quando eu trouxe, por exemplo, a geolocalização, para demonstrar para vocês que o dado, às vezes, sozinho, ele não tem a capacidade de identificar nenhuma pessoa. Mas, dependendo da situação, se ele for combinado com outras informações, ele se tornará um dado pessoal. Por exemplo, a geolocalização. Vamos supor que em um determinado ambiente existam 100 pessoas e todas essas pessoas estão com a geolocalização do celular ativada. Só pelo fato da geolocalização estar ativada, não significa, não vai ter o condão de identificar uma pessoa. Mas a partir do momento que essa geolocalização ela for combinada
com a cor do cabelo da pessoa, com a cor dos olhos da pessoa, ela sim se tornará um dado pessoal, pois dentro daquelas 100 pessoas será possível identificar a pessoa que se trata. É sempre também bom ressaltar que a LGPD ela não vai se preocupar com os dados da pessoa jurídica, seja documentos confidenciais de pessoa jurídica, CNPJ, segredos de negócio. Isso, a LGPD ela não vai regular. Ela sempre vai focar, e o intuito principal dela e fundamental dela é proteger os dados das pessoas físicas, ou seja, todos nós. Apontei também exames médicos, a biometria e os dados referentes à saúde. Esses dados, perante a lei, eles são considerados dados sensíveis. Mas o que são os dados sensíveis? A lei prevê um tratamento especial para essa característica de dados, pois além de eles identificarem uma pessoa, eles podem ser utilizados para discriminar o seu titular. Por eles se tratarem de algumas informações, de gostos pessoais, opiniões políticas, enfim, eles devem ter uma proteção um pouco maior, ou melhor, muito maior da lei, pois eles têm justamente esse poder de discriminar as pessoas. E a lei vem justamente para evitar que isso ocorra. Junto com os dados sensíveis, eu gostaria de apontar que os dados das crianças e dos adolescentes têm o mesmo nível de proteção dos dados sensíveis. Existe um outro ponto, outra característica dos dados, que é o dado pessoal anonimizado. O que seria isso? É um dado pessoal que ele passou por um sistema técnico para tornar ele anônimo. Ou seja, eu trago, por exemplo, a criptografia. Um nome, ele deixa de ser um nome no banco de dados e passa a ser números. E esses números, se formos analisar, é impossível identificar uma pessoa, desde que, ou melhor, só se caso ele seja aplicado a uma tecnologia reversa, e nesse caso ele vai ter a possibilidade de identificar essa pessoa. O dado pessoal que estiver anonimizado, a LGPD não vai proteger também, pois ele passou por uns meios técnicos e capazes de não ter esse potencial de identificação de uma pessoa. Como eu falei anteriormente, os dados não são apenas os digitais, mas também os físicos. Isso é muito importante sempre salientar. Muitas pessoas confundem, imaginam que os dados que trata a LGPD se referem apenas aos dados digitais e esquecem que muitas vezes nas nossas empresas nós arquivamos documentos, currículos, contratos, e esses dados também são objeto de proteção da LGPD. E é importante sempre salientar que um simples recebimento de um e-mail ou o arquivamento ou a criação e arquivamento de um banco de currículos nas organizações empresariais é um tratamento de dados e ele está disposto pela LGPD. Quando a gente trata dos dados físicos, eu sempre trago como exemplo e um método para já começar essa proteção é adotar a cultura da mesa limpa. O que é essa cultura da mesa limpa? É trabalharmos na nossa mesa com o mínimo de informações necessárias. Então, a gente só tem em cima da nossa mesa os documentos necessários para exercer aquela determinada atividade. Quando teremos que sair da mesa ou no fim do dia, é interessante que esses documentos sejam arquivados, sejam guardados em gavetas, para que, quando tiver um terceiro, alguém tiver acesso àquela mesa, não tenha acesso aos dados, às informações que estão sendo tratadas naquele momento. É interessante também ressaltar que essa cultura da mesa limpa é um método muito barato, ele é eficaz e muito prático para se adotar nas empresas. Eu vejo que o principal para adotar esse método é uma mudança de cultura nas empresas. Depois de eu ter demonstrado os tipos de dados, eu gostaria de entrar na questão dos titulares dos dados. Quem são os titulares dos dados? É toda pessoa natural que se refere aos dados pessoais.
e que são objetos do tratamento. Ou seja, todos nós, todos os integrantes, todos os participantes dessa palestra, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, todos nós somos titulares de dados. E, por força da lei, nós temos garantias, nós temos direitos. Além do direito à privacidade, ao direito à liberdade, que são direitos, inclusive, relacionados com a Constituição, a lei aponta outros direitos mais específicos. Dentre esses direitos que eu estou apresentando, eu gostaria de ressaltar o acesso aos dados que são tratados por uma empresa. O que seria isso? Todos nós temos dados. E é um direito, a partir da LGPD, que nós, como titulares, possamos entrar em contato com essa empresa, possamos questionar quais dados eles estão utilizando e para o que eles estão utilizando. E é nosso direito saber, e é a obrigação da empresa informar isso aos titulares dos dados. Caso peçam o consentimento para o tratamento de algum dado nosso, é nosso direito saber o porquê que eles estão pedindo consentimento. E caso a gente não dê o consentimento, quais são as consequências negativas de não darmos o nosso consentimento para a utilização de determinado dado. E caso nós possamos dar o consentimento, decidamos dar o consentimento, é o direito do titular dos dados também pedir a revogação desse consentimento a qualquer momento. Então, eu aponto, dentre todos esses direitos, eu gostaria de indicar esses três, apenas para vocês verem que a LGPD, ela, além de se preocupar com direitos amplos, relacionados, inclusive, à vida humana, ela determina direitos específicos dos titulares dos dados. E eu falei por diversas vezes sobre o tratamento de dados. E o que é o tratamento de dados, então? É toda operação que é realizada utilizando os dados pessoais do titular. A própria lei, ela vai apresentar 20 verbos que vão definir o que é tratamento de dados pessoais. Então, ela vai falar de coleta, de produção, de recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, que daí é aquele ponto que eu falei de arquivarmos um simples currículo, a empresa estará sim tratando dados. Armazenamento, eliminação, avaliação de dados, controle da informação dos dados, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Todos esses verbos são considerados tratamento de dados. E sim, a minha empresa trata dados. Na verdade, todas as empresas tratam dados. Como eu trago aqui no exemplo, o simples armazenamento de dados em meios físicos ou digitais, sem qualquer finalidade, deve ser considerado tratamento nos dias atuais. E é sempre bom ressaltar, a LGPD sempre vai tratar dos dados de pessoas físicas. Os dados de pessoas jurídicas não é objeto da LGPD. E o tratamento, como eu disse, são operações, nesses 20 verbos que eu elenquei, sobre os dados pessoais. Porém, a própria lei prevê alguns princípios desses tratamentos, que nada mais são que algumas regras que vão determinar como que o tratamento deve ser feito, que regras são as regras básicas do jogo. E desses princípios, eu gostaria de apontar alguns que eu julgo ser interessante. O primeiro princípio é o da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele é um princípio amplo do direito. Ele exige que qualquer relação que nós tenhamos, seja entre pessoas jurídicas, pessoa física, exige-se boa-fé. Na formação do contrato, na compra de um produto, sempre vai exigir boa-fé dos agentes que estão assim atuando. E a LGPD, ela prevê muito a boa-fé das empresas e a boa-fé dos titulares. Além desse princípio mais amplo, que é o da boa-fé, existem os princípios mais direcionados para a LGPD. Nesse caso, eu gostaria de indicar a finalidade, por exemplo. O que diz a finalidade? Que qualquer tratamento de dados, ele vai precisar ter uma finalidade, ou seja, um resultado único, específico e legítimo,
que deve ser alcançado pelo tratamento dos determinados dados. Para tentar exemplificar para vocês, eu gostaria de exemplificar através de uma empresa que está fazendo a contratação de um convênio médico empresarial. Então, a partir do momento que a empresa está fazendo essa contratação, ela vai necessitar coletar os dados do empregado, dos seus familiares, seja da esposa, seja do marido, dos filhos, e ele vai precisar coletar esses dados para transmitir para a operadora de plano de saúde para fazer essa contratação. Então, esse simples movimento da empresa em transmitir os dados do funcionário para a operadora de plano de saúde já é considerado um tratamento de dados. Outro princípio que eu acho muito interessante e vem junto com o princípio da finalidade é o princípio da necessidade. O que diz o princípio da necessidade? Que só deverão ser tratados os dados necessários para aquela finalidade. Não se deve ser tratado dados a mais ou coletar dados para tratar futuramente. Então, considerando o exemplo anterior do princípio da finalidade, vamos supor que a empresa, ao coletar os dados do empregado e da família dele, solicitou RG e CPF de todos os integrantes, a certidão de casamento entre ele e a esposa, ou a esposa e o marido, e no meio disso solicitou os dados biométricos do funcionário para a contratação do plano de saúde. A gente consegue perceber que quando a gente trata do RG, do CPF, da certidão de casamento, existe uma finalidade, uma justificativa por estarem solicitando esses documentos. Agora, os dados biométricos, ele não é necessário para aquela finalidade. Logo, se o plano de saúde ou o empregado estiver solicitando essas informações para a finalidade da contratação do plano de saúde, ele estará ferindo o princípio da necessidade. Outro princípio que eu gostaria de indicar para vocês e tratar um pouco mais seria o do Privacy by Design. O que isso quer dizer? Esse princípio em especial, ele é um princípio de governança das empresas. E ele determina que todas as empresas, seja no setor que trabalhe, vai ter que aderir e considerar a privacidade como uma finalidade. Então, vamos supor que a empresa está criando um novo produto, está ofertando um novo serviço. Junto com a finalidade de alcançar esse novo serviço, de alcançar esse novo produto, a empresa terá que buscar a privacidade nessa finalidade. E esse princípio da governança também sugere que a empresa adeque e estabeleça a privacidade em todos os níveis empresariais, em todos os níveis e todos os setores da empresa. Esses são alguns princípios básicos. Temos tantos outros aí, mas eu gostaria de dar o foco nesses três principais. Além disso, além dos princípios, a própria lei prevê bases legais para tratamento. O que seriam essas bases legais? Elas são o enquadramento do tratamento de dados perante a lei. Então, obrigatoriamente, qualquer tratamento de dados, ele obrigatoriamente terá que estar configurado e enquadrado num desses itens aqui. Todos esses itens estão na própria lei. E desses itens, gostaria de apontar alguns que se enquadram mais para a vida, pelo dia a dia das empresas. O primeiro seria o consentimento pelo titular. O consentimento, ele vai tratar do titular de dados que ele vai anuir com o tratamento de dados. Ou seja, ele vai concordar em disponibilizar os seus dados para ter em contrapartida um determinado serviço específico. Isso é muito comum quando nós nos cadastramos em uma rede social, quando nós fazemos o download de um aplicativo. Então, às vezes, a gente está consentido em dar os nossos dados para ter, muitas vezes, um serviço gratuito. Mas, no fim das contas, não é um serviço gratuito que nós temos. Nós estamos ofertando nossos dados e a empresa utilizará esses dados de forma econômica, vai monetizar esses dados. Uma das características do consentimento é que ele sempre deverá ser feito de maneira escrita.
e muito clara. O consentimento ele vai exigir que esteja destacado a finalidade dos dados, que dados serão colhidos, se esses dados forem compartilhados com alguém, com quem serão compartilhados esses dados. Tem que ser muito transparente esse consentimento. Mas, todavia, o consentimento, a qualquer momento, ele pode ser revogado. Basta um simples pedido do titular. Então, todos os especialistas sugerem que o consentimento ele sempre vai ser a última cartada. Quando a empresa tentar utilizar os dados, ela vai buscar sempre fazer o enquadramento nas outras bases legais. Caso não consiga enquadrar nas outras bases legais, então vai para um gerenciamento e vai para um pedido de consentimento de tratamento dos dados. Outra base legal que eu julgo ser muito importante para o dia a dia das empresas é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Quando que isso ocorre? Ocorre essa base legal quando o tratamento for necessário para atender o interesse público, ou seja, por uma obrigação legal. Eu trago, por exemplo, o tratamento de dados e a coleta e o tratamento de dados para uma emissão de uma nota fiscal. A empresa, obrigatoriamente, vai ter que solicitar RG, CPF, endereço de um comprador e tem que ter esses dados para emitir a nota fiscal. Caso a empresa não faça isso, ela vai estar ferindo outro princípio do direito, ela vai estar indo contra alguma regra do direito. E outro exemplo que eu gosto de trazer é a coleta dos dados do empregado para transmitir para a Caixa Econômica Federal para fins do FGTS. É a mesma situação. Essa comunicação entre o empregado e a Caixa Econômica Federal é considerada tratamento, mas se o empregador não fizer isso, ele estará ferindo também um preceito de ordem pública. Então, nesses casos, não é necessário consentimento. Basta fazer o enquadramento do que a empresa está solicitando e por que ela está solicitando. Estando enquadrada numa das bases legais, ela estará de acordo com a LGPD. Outra base legal que faz parte do cotidiano das empresas é a execução de contrato. Então, a partir do momento que a empresa vai executar um contrato, assinou um contrato, ela vai precisar coletar os dados da outra parte justamente para poder cumprir esse contrato, para poder redigir o contrato. Então, essas são algumas bases legais justamente voltadas para o dia a dia da empresa. Temos outros casos, por exemplo, que é a realização de estudos por órgão de pesquisa, para a proteção da vida, pela administração pública, que essas bases legais são mais direcionadas para o órgão público. Mas como a gente pode ver, as bases legais, a própria lei já prevê isso visando sempre atingir tanto o ente privado quanto o ente público. Após o término do tratamento de dados, ou seja, houve a coleta, houve a utilização deles de acordo com as bases legais, de acordo com os princípios da LGPD, tem que se configurar o término do tratamento de dados, ou seja, coletou os dados, utilizou os dados, terminou de utilizar os dados. Não pode manter esses dados numa base de dados. A única forma de manter esses dados é criptografando, tornando eles anonimizados. Se não, tem que validar a eliminação dos dados ou, se caso a conservação, em alguns casos pode, por fins de pesquisa, mas são exceções à regra. O ideal para as empresas, caso não tenham programas de pesquisa, é que eles sejam validados e sejam eliminados após a utilização. Eu trago, por exemplo, e até para tentar tornar todas essas informações um pouco mais palpável, a própria ficha de inscrição dessa palestra da LGPD de hoje. Então, quando vocês preencheram, e muitos daqui preencheram a ficha de inscrição, tiveram que apontar diversos dados, diversas informações. Então, no caso dos dados gerais, vamos desconsiderar o CNPJ e a razão social, porque nesse caso, como eu falei, para pessoas jurídicas, a LGPD não observa.
vamos considerar que os dados gerais são de pessoa física e CPF. Nesse caso, a gente já pode compreender que tanto o CPF quanto a razão, o nome de quem está se cadastrando será considerado dado cadastral. Além disso, no momento que preencher o CPF, também está dando um dado cadastral. O nome completo é um dado cadastral. O nome do crachá. Às vezes, no nome do crachá, a gente só vai colocar o primeiro nome, no meu caso, Thomas. Então, essa informação, Thomas, não tem essa capacidade de identificação da pessoa. Porém, se for combinado com demais informações, ele se tornará um dado pessoal. Data de nascimento, também considerado um dado cadastral. Agora, faz a solicitação do sexo, do gênero da pessoa. Essa informação já é considerada um dado sensível. Da mesma maneira, continuando na ficha de inscrição, podemos ver que o sexo masculino também será considerado um dado sensível. Já no CEP, o CEP, por si só, ele não vai poder e não tem essa capacidade de identificação de uma pessoa. Agora, se ele for combinado com o endereço, com o número, com o complemento, ele se tornará um dado cadastral. Então, eu até indiquei aqui, é um dado pessoal se analisado com as demais informações. Então, vocês podem, não sei se vocês conseguem diferenciar, ou a partir do momento, de que momento um dado se torna um dado pessoal ou é um dado aleatório. Além disso, nessa ficha cadastral, temos o telefone, que é um dado cadastral, o celular é um dado cadastral e o e-mail também é um dado cadastral. Nesse caso, é interessante demonstrar que, com a entrada da lei em vigor, se mostra interessante atualizar essas fichas, ou seja, solicitar as informações necessárias para aquela finalidade, não exigir dados a mais do que necessários, que não vão ter o porquê chegar nessa finalidade. E gostaria até de dar outro exemplo. Muitas vezes nós vamos visitar museus, vamos visitar, inclusive vinícolas também, e existe sempre aquele caderninho, onde que a gente vai preencher com o nosso nome, vai preencher com o número de telefone, ou com a cidade. Isso são dados cadastrais, dados pessoais, perdão. E vocês conseguem perceber que esse caderninho está à disposição de qualquer pessoa que for lá e abrir essas informações. A partir de agora, com a entrada da LGPD, não é indicado, não é aconselhável fazer isso, justamente porque vocês estão dispondo e tornando público os dados pessoais de inúmeras pessoas. E então, sempre interessante, faça, a partir de agora, evitar essas práticas que até então são rotineiras e são comuns do nosso dia. E caso haja o tratamento irregular, então, se a partir do momento em que a empresa está solicitando mais dados do que o necessário, ou que não está cumprindo, observando a lei, ou se não der a segurança necessária, no caso do caderninho, do caderno de visitas. Quando estiver fazendo isso, isso será considerado tratamento irregular. E uma das características do tratamento irregular é que isso poderá gerar danos e a empresa pode ser penalizada juntamente com o controlador e o operador. Esses dois são agentes que eu vou explicar logo mais. Como eu falei, controlador e operador. Quem são eles? Esses são os agentes de tratamento de dados. O controlador é toda pessoa natural ou jurídica que ele vai tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, com base na finalidade da empresa. Então, esse controlador, ele vai solicitar, eu preciso da identidade do CPF para emitir uma nota fiscal, o endereço do comprador. Ele está determinando, conforme a finalidade da área de atuação dele, com aquilo que ele faz, os dados necessários para cumprir essa finalidade. Já o operador é quem vai praticar, quem vai fazer e colocar em prática o que será feito com esses dados. Então, ele vai tratar os dados de acordo com aquilo que o controlador solicitar. Então, cabe ao operador
além de seguir as instruções do controlador, ele vai cumprir o restante das normas da LGPD. Então, é sempre bom e interessante destacar, em diversos momentos, tanto o operador quanto o controlador, eles podem responder solidariamente sobre algum incidente de segurança. Nas empresas, e tentando tornar isso mais próximo, quem que poderia ser o controlador? Às vezes é o gerente, o diretor, que ele vai dizer, ele para no caso do exemplo de uma emissão de uma nota fiscal, vai dizer, vamos precisar de tal e tal informação. E muitas vezes o controlador pode ser a mesma pessoa que o operador. Então, ao mesmo tempo que ele está solicitando os documentos, ele determina que necessita de tais dados pessoais para emitir a nota fiscal, ele estará fazendo as duas atividades. Mas também podem ser pessoas diferentes, como, por exemplo, nas empresas que têm ponto biométrico. Nesse caso, o controlador ele vai determinar que é necessário instalar um ponto biométrico para controle dos funcionários. Só que quem vai operar e quem vai controlar essa base de dados da biometria, em via de regra, é uma empresa de TI, que estará fornecendo o sistema de biometria e estará o operador tratando esses dados. Então, ele vai fazer o cadastro da biometria, vai relacionar essa biometria com uma foto do funcionário ou com outras informações do funcionário. Então, muitas vezes, e tudo depende da situação, às vezes o controlador e o operador serão a mesma pessoa, muitas vezes não. Outro agente de tratamento de dados que a lei prevê é o encarregado. O encarregado é chamado de DPO na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. E o que esse encarregado faz? O encarregado ele vai atuar como um canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados, ou também um canal de comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer esse meio campo entre a empresa e entre os titulares e a Autoridade Nacional. Algumas das principais tarefas dele é receber as reclamações e as comunicações dos titulares de dados, ou seja, dos clientes, dos funcionários da empresa. Ele vai dar o devido encaminhamento, vai prestar as informações para esses titulares. Outra tarefa que cabe ao encarregado é receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vai adotar as devidas exigências, as providências solicitadas. E, por fim, também é uma das tarefas do encarregado orientar os funcionários da empresa, os fornecedores, sobre as práticas que devem ser respeitadas em relação aos dados pessoais. Costumamos fazer uma analogia que o encarregado, nesse canal de comunicação, ele vai ser uma espécie de um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor. Só que o foco dele vai ser sempre a relação aos dados. Muitas vezes, o encarregado ele poderá ser criado dentro da própria estrutura empresarial. Pode ser retirado um funcionário que preencha determinadas características para poder exercer esse papel, ou muitas vezes, dependendo da estrutura, do porte da empresa, dos serviços que ela presta, pode ser contratado um encarregado terceirizado. É muito relativo, tudo depende de caso a caso. E como eu falei, a LGPD, além dos agentes, ela sempre prevê medidas de governança. E que medidas de governança são essas? Elas servirão sempre para fortalecer a cultura de proteção de dados na empresa. Ela sempre vai visar aumentar o comprometimento da equipe e reduzir ao máximo os riscos. E ela sempre vai agir através de treinamentos, de procedimentos educativos. Ou seja, a governança vinculada à LGPD, ela serve para criar essa cultura de proteção dos dados. E que seja uma cultura só da empresa em relação aos funcionários, em relação aos colaboradores, mas também uma cultura dos titulares de dados. Por trás de toda a empresa existem pessoas, e essas pessoas são titulares de dados.
Então, essa governança eu vejo que ela vem justamente para fortalecer essa mudança de cultura. Quando é dito que a governança ela serve para criar bons procedimentos, é sempre indicado, em qualquer passo, no momento da adequação, registrar todas as atividades dos tratamentos de dados, registrar os treinamentos, registrar todas as boas práticas que a empresa está buscando adotar de acordo com a LGPD. Isso faz toda a diferença no momento da adequação e caso seja necessário, uma comprovação dessa adequação. Eu falei no tópico dos agentes de tratamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E quem é ela? A ANPD, que também é conhecida, ela é o órgão fiscalizador. Então, ela vai ser responsável por fiscalizar a aplicação da LGPD. Ela terá dois vieses. O primeiro é uma questão de aconselhamento para as empresas e outro lado, de ouvidoria perante os titulares dos dados. O principal objetivo dela é fiscalizar e controlar se a aplicação da LGPD está sendo devidamente feita. E caso seja necessário, aplicar as sanções previstas na lei para as empresas que não estão se adequando. É importante destacar que a ANPD ainda não foi criada. Ela está prevista na lei, mas ela até o momento não foi criada. Já existem, os órgãos já estão indicando pessoas para formar essa agência, essa autoridade nacional. Para vocês terem ideia do tamanho dela, ela vai se assemelhar com uma ANS, uma Agência Nacional de Saúde, com uma Anvisa, com a Agência Nacional dos Aeroportos. Então, ela serve para essa fiscalização. E ela vai ser formada, em especial a ANPD, por membros integrantes da sociedade civil, por integrantes e representantes do Poder Legislativo, do Ministério Público e outros órgãos, por exemplo, o PROCON, a SECOM, que é a Secretaria dos Consumidores. Então, toda essa autoridade nacional, ela está se formando. E, como eu falei, um dos poderes dela é multar. Até o momento, ela não vai multar. As multas e as sanções somente serão aplicadas a partir de agosto de 2021, de acordo com a lei já sancionada pelo presidente. Não se sabe ainda que caminho ela vai seguir, como vai ser o posicionamento dela perante a aplicação e a fiscalização dos dados. Mas os especialistas, eles dizem que ela poderá adotar dois caminhos. Nesse primeiro momento, em que estamos no processo de adequação, que a ANPD ela vai adotar um processo muito mais de conscientização, ou seja, de mudança de uma cultura em relação à proteção de dados. Então, ela tende a fazer esse trabalho de aconselhamento junto a pequenas e médias empresas. Os especialistas também dizem que, a partir do momento que começar a aplicar as sanções da LGPD, ela vai tende a focar mais em grandes corporações, já visando o intuito de multar, de arrecadação. Essas são algumas, e em diversas palestras que eu já assisti, cursos, enfim, esse é quase que um consenso entre os ministrantes dessas palestras. Além disso, como eu falei, a ANPD ela vai fiscalizar a aplicação da lei, mas também os incidentes de segurança. E o que são os incidentes de segurança? São os vazamentos de dados. Então, o incidente de segurança, ele vai ser qualquer tipo de vazamento de dados de qualquer extensão. E a própria lei, no caso da ocorrência de um incidente de segurança, ela já vai prever algum passo a passo, uma espécie de um roteiro de o que a empresa deverá fazer. Então, a gente trata aqui, já aponta a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, ou seja, que dados foram vazados, se são dados cadastrais, se são dados sensíveis, a informação sobre os titulares dos dados envolvidos. Ao mesmo tempo, a partir do momento que se constata esse incidente, a indicação das medidas técnicas que a empresa tinha
de segurança, o que ela fazia para tentar proteger esses dados, os riscos relativos a esse determinado incidente, porque tudo depende de que dados foram vazados. Por exemplo, se foi vazado somente o nome, é uma situação. Mas imagina se foi vazado os dados do cartão de crédito dos clientes da empresa. A gente pode perceber que os riscos são muito maiores. E depois disso, o motivo da demora, no caso da empresa não ter feito a devida comunicação imediata desse incidente de segurança. E nesse ponto, para vocês terem uma noção, a própria IBM fez uma pesquisa e constatou que em relação aos incidentes de segurança, para uma empresa perceber que houve vazamento de dados, em via de regra, dura cerca de 200 dias. Então, a empresa só vai perceber que, segundo a IBM, que ocorreu um vazamento de dados após 200 dias do incidente. Então, é muito tempo. E após esse vazamento, nesse roteiro, também apontar que medidas que a empresa adotou para tentar reverter ou mitigar os efeitos desse prejuízo. Então, todas essas informações são necessárias e caso se constate um incidente, um vazamento de dados, se a empresa optar por seguir esse roteiro, no caso de uma possível sanção, isso tende a reduzir e mitigar ao máximo os prejuízos que a empresa pode ter. Como eu falei de sanções, já gostaria de relacionar com esse ponto aqui, com esse tópico. Caso haja, então, um incidente, a própria autoridade nacional, ela poderá aplicar as seguintes sanções. Então, uma advertência, indicando o prazo para adoção de medidas corretivas, ou a multa simples, que ela estabelece que até 2% do faturamento da pessoa jurídica no último exercício, limitado a 50 milhões de reais. Então, por exemplo, qualquer incidente, a própria lei, ela vai estabelecer que pode ser aplicada uma multa de até 2%, até 50 milhões de reais. Ou seja, pode ser uma multa no faturamento de 0,5% do faturamento, uma multa relativa a 1% do faturamento do último exercício. Então, esses são alguns pontos da própria lei. Além disso, uma multa diária, caso seja solicitada uma adequação e a empresa não faça isso, se aplica uma multa diária nos mesmos parâmetros que foram estabelecidos aqui no tópico anterior. Então, além disso, é aconselhável e é uma das sanções que a empresa torne pública o incidente, depois de saber todo o tamanho desse incidente, que torne público. E isso é uma espécie de um recall, né, de um veículo. A gente pode comparar quando ocorre um recall, existe um problema em um lote de veículos produzidos, e a gente vê isso também por diversas vezes, que a empresa tem que comunicar, tem que tornar pública a ocorrência do problema e que medidas estão sendo tomadas para essa adequação. Claro, e essa situação aqui, tanto das multas quanto do recall, vai muito pela aplicação da Agência Nacional de Proteção de Dados, da Autoridade Nacional, perdão. E nesse caso, eu trago, por exemplo, uma vinícola, já que o evento foi realizado pelo comitê das vinícolas. Se uma vinícola tem um vazamento de dados, ela, bem provável que não seja aplicada uma multa de 50 milhões de reais para essa empresa. Ela vai ser considerada o faturamento do exercício anterior. Só que, além dessas multas, além dessas sanções que a própria lei prevê, o titular de dados, aquela pessoa que se sentiu lesada, também poderá demandar judicialmente os danos morais. Então, hoje, não sabemos ainda inclusive como o judiciário vai se portar, mas é bem provável que ele se porte tanto quanto um consumidor. Então, não podemos tratar que isso é uma simples multa. A gente sabe que pode vir outras multas, outras sanções decorrentes do incidente de um vazamento. Como eu falei anteriormente, quando ocorrer um incidente e a ANPD aplicar uma sanção, não vai ser só a sanção da ANPD.
porque a LGPD ela está contida dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, os titulares de dados que têm alguma relação, eles são considerados clientes, são considerados consumidores. E da mesma forma, caso os dados sejam de funcionários, vai ser aplicada no contexto jurídico das relações de trabalho. Então, por isso que eu comentei, gente, se caso não dá para tratar apenas uma multa da NPD, se a NPD vier e aplicar uma multa por força de um vazamento, nada impede que venha o PROCON, no caso de um vazamento de um consumidor, de um cliente, que aplique uma multa pelo mesmo incidente. Cada uma vai ter a sua natureza. Então, às vezes, se analisarmos de uma maneira em separado, a gente vai ver, não, é 2% do faturamento do exercício anterior, beleza, é uma multa baixa. Só que a gente sempre tem que considerar que a própria lei já está prevendo que outros órgãos podem aplicar multas decorrentes da mesma situação, cada uma com a sua característica. E como eu falei também, existe a questão do dano moral, que hoje não sabemos como que o direito a justiça vai se portar nessa situação. Mas se formos analisar que os titulares dos dados são tratados como consumidores, é bem provável que crie uma nova modalidade de dano moral em relação a isso. E, então, com a relação das leis e do incidente, o que isso acontece em reflexos no mercado, seja pela adequação ou não da empresa na LGPD. No caso do incidente, em especial, eu trouxe um exemplo do recall. Havendo um incidente, cabe à empresa tornar pública e demonstrar que medidas estão sendo adotadas para reduzir e mitigar esses prejuízos. A própria história nos mostrou que o recall dos veículos, ele veio para informar os consumidores sobre os defeitos dos veículos. E ao contrário do que era esperado, quando essa prática começou a ser adotada, acabou fortalecendo a própria imagem das empresas perante os consumidores, porque criou uma relação de confiança e credibilidade. A empresa foi transparente com o consumidor. Nesse caso, ela vai ser cliente com o titular dos dados, vai ser muito transparente. Ela vai demonstrar, olha, vazamos, mas a gente adotou essas medidas e estamos adotando tais medidas para reduzir o risco. Então, como ocorreu no recall dos veículos, a tendência pelos especialistas é que siga o mesmo caminho. E a LGPD, ela vai ter esse papel justamente de fortalecer essa reputação das empresas, inclusive para poder diferenciar no mercado aquelas empresas que estão se adequando e aquelas que não estão adequadas. Isso, para vocês terem um exemplo, uma das palestras que eu assisti era de um integrante do órgão fiscalizador do GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. E ele mesmo falava que, para a aplicação das sanções lá na Europa, um dos pontos que eles sabiam definir que sanção iriam aplicar era justamente se a empresa estava, pelo menos, fazendo o mínimo para se adequar à LGPD, e em contrapartida aquela empresa que estava dando de ombros, que não tinha interesse nenhum na adequação. Ele mesmo comentou que aquelas empresas que estavam se adequando, as penas eram muito menores, e se restringiu a poucas multas, advertência. Já a empresa que não estava dando a devida atenção para a LGPD, ou no caso lá do GDPR, elas estavam sofrendo sanções maiores. Então, isso se torna, além de, para a questão das sanções, acaba se tornando um diferencial da própria empresa, porque vai mostrar uma transparência e vai mostrar uma credibilidade da empresa perante os funcionários, perante os titulares dos dados. Então, fazendo toda essa análise, após apresentar diversos pontos, conceitos da própria lei, o que a empresa deve fazer? Nesse ponto, indicamos alguns pontos específicos nos quais a empresa pode, a partir de hoje, já começar a dar os primeiros passos para a adequação da LGPD. Então, a due diligence ele é aconselhável porque
vai fazer uma análise, uma varredura da empresa e identificar todos os dados que a empresa trata, sejam sensíveis, sejam os dados cadastrais, sejam os dados que porventura estejam anonimizados, e verificar se esses dados estão em meios digitais, em meios físicos, que departamentos da empresa têm acesso a esses dados. Então, isso serve para mensurar qual que é a exposição da empresa em relação ao LGPD, em relação aos dados. Depois, feita essa primeira análise, é aconselhado fazer auditoria, então, que vai fazer o enquadramento dos dados que estão sendo tratados de acordo com aquelas bases legais que eu apontei anteriormente, ou dos princípios. Então, já é interessante que se faça essa ligação, essa conexão entre os dados que a empresa utiliza com aquilo que a lei prevê. Porventura, caso faça essa conexão e perceba que existem dados que são desnecessários, ou então já faz a exclusão desses dados, ou vai anonimizar eles. E caso tenham dados que não tenham uma base legal, então que a empresa, e que sejam dados necessários para a empresa, que a empresa então faça a gestão do consentimento desses dados. Outro ponto que também é importante salientar para a empresa, e que já crie uma espécie de um banco de dados, para que quando um titular venha questionar a empresa que dados estão sendo tratados, qual é a finalidade deles, a empresa já esteja pronta para dar essa pronta resposta para o titular dos dados. Como eu falei, essa comunicação rápida, essa transparência, só tende a trazer credibilidade para a empresa. Outro ponto que é interessante é vislumbrar já um relatório de impacto, ou seja, conforme a empresa for se adequando com a lei, que já vá se criando esse relatório, já vá se documentando o que está sendo feito, por que está sendo feito, e faça esse enquadramento perante a empresa para que, em determinado momento, caso seja questionado pela NPD, a empresa já apresente e comprove para a NPD que a empresa está se adequando à lei. É bem difícil que uma empresa esteja 100% adequada à NPD, porque, conforme a atividade da empresa, essa adequação ela sempre é constante, ela sempre vai ser alinhada com os próximos passos da empresa. Do mesmo modo, pessoal, vale e é interessante sempre tratar da segurança dos dados. Ou seja, os dados estão em meio físico, então determinar quem vai ter acesso a esses dados físicos. Eles estão em um arquivo, quem tem acesso a esse arquivo? Ou se eles estão em meios digitais, estão arquivados em meios digitais, que servidor, se está no servidor, se está numa nuvem, qual é o firewall, se está sendo utilizado o firewall. Então, são situações que a empresa vai ter que se adequar para proteger esses dados, demonstrar que tomou todas as precauções e todas as medidas técnicas para evitar que esses dados vazem. Um exemplo de um dos cursos que eu participei, e quem estava ministrando era uma especialista em segurança da informação. E ela comentou isso aqui em Caxias do Sul, que aconteceu esse caso. Que ela foi adequar, estava tratando da segurança dos dados, nesse caso eram digitais, e todos os dados da empresa estavam no servidor. Porém, o servidor ele estava instalado no banheiro da empresa, onde todo mundo, sejam os funcionários, sejam inclusive os clientes, os fornecedores, tinham acesso ao banheiro. Então, tu imagina que os dados, por mais que estivessem salvos no servidor, todo mundo tinha acesso a esse servidor. E a possibilidade e a probabilidade do vazamento desses dados era gigantesca. Outro ponto é a governança do tratamento. Ou seja, tudo aquilo que eu falei anteriormente, criação de boas regras, de boas práticas, que estabelecendo os procedimentos e medidas educativas, tentando e sempre vislumbrando aumentar e fortalecer a cultura de proteção de dados. A partir do momento que a empresa está adotando essa cultura do tratamento da proteção de dados, as pessoas também vão começar a ter consciência da importância dos dados dela, que os dados nada mais são que a demonstração da pessoa.
Então, é interessante sempre criar essas boas regras, fazer esse ajuste. O plano de comunicação do incidente de segurança, como eu falei anteriormente, é cumprir aquelas regras que a própria lei prevê. E nesse caso também é interessante fazer analogia com o próprio CAT, que é a comunicação de um acidente de trabalho. Se numa empresa houve um acidente de trabalho, é obrigação da empresa fazer a comunicação o quanto antes que houve esse acidente. E do mesmo modo, o incidente de segurança é a mesma coisa, fazer esse plano de comunicação. Então, houve um incidente de segurança, a empresa já sabe o que tem que fazer para tentar sempre reduzir qualquer risco de um prejuízo para os titulares dos dados, um risco para a própria empresa para sofrer alguma sanção. Além do mais, gente, após validar e fazer o término do tratamento dos dados, que a empresa adote as providências necessárias para documentar que houve a validação e para validar o término do tratamento. Então, se os dados foram eliminados, demonstrar e documentar que esses dados foram eliminados após o tratamento. Se caso eles foram anonimizados, demonstrar que eles foram anonimizados e foi utilizado tal instrumento de tecnologia para essa anonimização. Outro ponto que a empresa pode, a partir de já começar a se atentar, é já nomear, identificar ou contratar quem será o encarregado. Então, identificar essa pessoa, seja na criação da sua estrutura, pegando alguém de sua estrutura já de funcionários, ou até mesmo contratando. Tanto faz, gente, mas é importante que a empresa já identifique quem fará esse meio campo. E também uma dica, tendo essa pessoa identificada, que a empresa, no seu site, no seu canal de comunicação com o cliente, já determine e já identifique quem é esse encarregado, que já apresente o e-mail, o telefone e crie essa linha direta entre os titulares dos dados, seja clientes, seja funcionários, ou a própria NPD, perante o encarregado. É ele que vai fazer esse meio campo entre a empresa e a NPD, ou entre a empresa e o titular dos dados. Outro ponto muito interessante é a prevenção dos conflitos. Por que isso é interessante? A LGPD, como eu falei, ela tende a ser judicializada. Então, não sabemos como a justiça vai agir perante as questões de vazamentos de dados. Hoje é muito cedo para a gente poder estabelecer qual que vai ser o caminho. Mas é indicado sempre que nos contratos que a empresa for tratar, que já inclua uma cláusula compromissória de mediação. Ou seja, antes de o titular de dados já buscar o judiciário para tentar discutir um possível dano, que se crie cláusulas de mediação. Então, trata de uma possibilidade de um acordo, trata de uma possibilidade de conversar e fazer um ajuste para que isso não seja judicializado. Para vocês terem uma ideia, hoje pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, nós temos cerca de 80 milhões de processos ativos. Então, é muita litigância. E, se possível, tentar evitar que todos os casos de vazamento, todos os incidentes, se ocorrer, que não precise vir isso judicializar. Isso fica, a resolução do problema acaba sendo muito mais rápida para a empresa, muito mais barata e, com certeza, sempre volta para aquela situação de transparência entre a empresa e o titular dos dados. Desse modo, gente, eu tentei, através dessa palestra, apresentar um pouco das características, um pouco do que trata a LGPD. Ela é muito recente, mas esses pontos já servem como um balizador para a empresa poder se adequar com essa nova lei. Eu creio que essa lei, a LGPD, ela já pegou. Ela é uma lei que já está em vigor. Até na data de ontem, já o próprio Ministério Público do Distrito Federal já está fazendo investigações sobre possíveis vazamentos de dados, sobre falhas nos tratamentos de dados. Então, o próprio PROCON já está olhando com outros olhos em relação ao tratamento de dados.
é muito importante que as empresas tenham essa consciência, tenham essa sabedoria e vejam que é uma lei que muitas vezes está distante da gente, mas ela, como eu falei anteriormente, ela vai afetar nossas vidas e já está afetando nossas vidas. Basta a gente baixar um aplicativo ou entrar em um site, a gente já vê que os próprios sites já estão se atualizando os cookies, já estão atualizando os termos de uso. Tudo que está acontecendo se deve à LGPD. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer pela atenção, agradecer pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor e saibam que eu estou aberto aí para qualquer questionamento e se surgirem dúvidas, podem contar comigo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Thomas. Bom, a gente... tá, Jéssica tá aí. Bom, então vamos fazer um agradecimento ao Thomas. Foi bem esclarecedora, com termos bem práticos, bem fáceis para a gente assimilar, mesmo quem não está com esse acesso a esse tipo de informação no dia a dia, para a gente já ir pensando o que a gente pode fazer em cada uma das nossas empresas para não surgir uma surpresa desagradável uma hora dessas. Tem o chat, o bate-papo aqui aberto. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, Thomas consegue nos responder. Certo, deixa eu ver aqui. Tem vários elogios por aqui. Ótimo, obrigado. Estou procurando aqui no chat se tem algum questionamento. Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Estou à disposição aqui para esse bate-papo. Se tiver dúvidas, a gente tenta responder com base naquilo que a gente sabe, para tentar ajudar e contribuir nesse bate-papo para todo mundo, para o crescimento de todos. Deixa eu ver. Alguém tem uma dúvida, pessoal? Acho que só elogios pelo jeito, Thomas. Muito bem. Isso aí. Então, Thomas, muito obrigada de novo. Pessoal, eu queria verificar... Sim, antes de fazer o encerramento oficial, nós temos uma enquete para o pessoal responder, dizendo o que achou, enfim, com algumas sugestões. Posso colocar? Pode. Pode colocar aqui para nós. Aqui. Isso. Tá aparecendo? Para mim ainda não. Ainda não. Agora sim? Sim, agora apareceu. Ótimo. Onde que tu colocou, Jéssica? É para aparecer na tela. Para mim não. Tá. Alguém conseguiu responder alguma coisa? Sim? Tá.
Eu vi que teve um pessoal que colocou aqui no chat que respondeu. Isso, porque agora deu um erro e não aparece mais nada nem para mim. Então eu conversei com a Josi e ela disse que depois qualquer coisa no grupo, o pessoal vai conversando, enfim, e se passando alguma coisa. Isso aí. Muito bem. Então, tá Muito ótimo. obrigada a Então, todos. pessoal, muito obrigada pela participação. Em especial o Thomas, que preparou essa noite bem construtiva para todos nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Muito noite. obrigado. Um abraço. Tchau.